O quinto dia do nosso encontro, das nossas conexões, hoje com Janaína Cavalcante. Eu acho que muitos de vocês já conhecem ela, então quem não conhece, hoje é a oportunidade. Hoje eu tô tentando ajeitar o cabelo para ficar bonito aqui. Espero que vocês gostem desse dia. Vou esperar vocês entrarem, o pessoal entrar pra gente começar. Oi, Leti! Leti foi a primeira a entrar. Fica aí, viu, Leti? Hoje vai ser legal. Jana vai falar com a gente bastante. Oi, Rai! Bastante sobre dança, continuando nossa trajetória aí é, dessas conexões, dessas. Oi, Nath, minha tia, arrasou, Grazi, minha mãe linda. Um monte de gente boa entrando aí, hein? Quero ver. Oi, Seba. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita troca. Vão mandando mensagem, vão mandando pergunta para eu fazer para ela. Mas eu tenho um roteiro já para seguir, mas se não der, eu vou tentando ler aí durante, ver se dá pra... Opa! Minha pequeno acidente. Mas vamos lá. Todo mundo me vendo? Não dei risada, gente. Caiu. Tudo bem, quando eu for passar pro YouTube eu vou cortar. Ao vivo é assim mesmo. Oi, Aninha, Moema. Muita gente legal hoje, hein? Pequeno acidente aí hoje. Tinha que acontecer, né? No quinto dia. Ivana, maravilha. Obrigado por estar assistindo aí essas lives. E quem não assistir, depois vai lá no GTV, se aqui não conseguir assistir toda, mas espero que vocês fiquem até a final, para que a gente possa mandar as perguntas. Acontece, né? Quando eu tiver mais experiente, a gente vai comprar um tripé mais seguro. Por enquanto é só um pequeno armengue que a minha produtora e mãe Núbia que fez aqui pra mim. Então a gente tá levando. Ah, gostaram do meu cabelo? Pois é, meu cabelo tá legal. Nossa convidada hoje tá fazendo um suspense. Foi igual a João Piraí, hein? Vamos ver se ela entra. Será que ela já entrou? Eu não vi ainda? Eu acho que não, né? Não, ainda não entrou. Vamos esperar ele. Olha, Coletivo dos Sonhos. João, meu amigo. Um beijo, Dácia. A galera, eu também tô muito ansioso, Grazi. Eu acho que é igual entrar no palco, sabe? A gente fica ansioso antes. Eu fico mega ansioso. Pergunte a minha mãe, eu tomo banho, eu me preparo, passo perfume, escovo os dentes, penteio o cabelo antes desse momento aí. Então vamos lá, vamos esperar aí pra ver essa galera entrando pra gente começar. Eu até tava falando com o Jana antes da gente começar, uns 10 minutinhos atrás, que fica parecendo que a gente tá entrando no palco. Fica parecendo que a gente tá entrando em cena, porque eu fico ansioso por essas conversas. Pra quem não assistiu, as outras estão lá. Ó, tia, obrigado. Um monte, tô recebendo super. Oi, galerinha que tá entrando aí agora. Resposta super positiva de vocês. Eu gosto muito, obrigado. É, eu fico muito nervoso. Obrigado, Fred, bom te ver. Muita gente legal hoje, viu? Eu espero que vocês fiquem até o final. Mande perguntas. Informe que hoje é o dia. Gente, eu tô começando a ficar um pouquinho preocupado, mas eu vou esperar mais um minutinho pra ver. Ela não me escreveu nada pelo WhatsApp. Vou esperar aqui ela falar por aqui pra ver se tem alguma coisa. Mas eu acho que ela já vai entrar. Assim que ela entrar, a gente já começa, certo? Ontem a gente teve Vanderlei Meira. Quem não acompanhou, né? Ontem a gente teve Vanderlei Meira, diretor artístico do BTCA. Na quarta-feira, Alex Neural da Foco, Cia de Dança do Rio de Janeiro. Na terça, João Piraí, que vai ter que ir direto direto pro YouTube. Jana já está aqui, já vou chamar ela pra gente. E vamos lá, né? Tô ansioso para revê-la. Minha amiga contemporânea de UFBA, da Escola de Dança da UFBA. E olha ela aí, maravilhosa! Oi,
Tudo bom, meu amor? Tudo bem, meu amor, tudo bom? E essa, Tudo e ótimo. essa dança virtual, Pois é, essa né? coisa de a gente mover, né? Com certeza, com certeza. A gente tá. Esse é o nosso quinto dia, né, de troca Sim. aqui. E é um prazer. Você foi uma das primeiras, né, a ser convidada para esse momento. Eu estou aqui, ó, nervosa. Como eu falei, é mais difícil que fazer 32 fuetês. Tá, é verdade. Então, gente, eu fiz uma, eu preparei, eu sempre preparo a introduçãozinha, né? Para quem não conhece, eu acho difícil as pessoas que estarem aqui não te conhecer, mas como tem muita mãe e muito aluna minha, enfim, é bom a gente fazer essa introdução. Ó, Yara, minha amiga, que saudade dela. Muita gente legal vai entrar Era. aqui, tenho Aham. certeza. Então, Jana Bailarina, professora, mestranda pelo PPG Dança da Uhum. UFBA. Tô certo ou tô errado? Tá certo? Estou no processo de Especializada em escrita, enlouquecendo. Exatamente. Especializada em estudos contemporâneos em dança também pela UFBA. E na É. graduação, ela é pedagoga, né? E licenciada em dança, também tudo pela UFBA. Ela gosta desse Uhum. lugar mesmo, né? E, assim, eu tenho um carinho muito especial por Jana, nós somos contemporâneos da UFBA, né? Eu acho que ela entrou em 2005, é essa a sua turma de 2005? 2005, minha turma é. E eu É de entrei em 2000. 2006, então a gente tá, Isso. mais ou A menos gente contemporâneo. é contemporâneos, né? É, e eu sempre vi Jana nos palcos antes, durante e depois da minha passagem pela UFBA. Então, eu acho que tem uma atuação forte no cenário da dança. Então, por isso mesmo que foi uma das pessoas que eu pensei primeiro para fazer essa conexão com a gente. Então é isso. Como eu sempre começo, eu quero saber assim, eu queria saber sua trajetória artística até aqui, para você contar a nossa história. Eita, é mesmo? Tem tempo, né? Resumidamente. Não, resumidamente, eu sou cearense, né? Eu sou de Fortaleza. Então, minha formação em dança, uma grande parte, né? A parte técnica, porque a gente nunca para de se formar, mas a parte maior da minha formação em dança é em Fortaleza. Eu comecei dança para menina tarde já, eu comecei com 11 anos, então, para uma menina que começa a dança, fui bolsista da minha escola, não podia pagar de periferia, né? Então, tem todo um processo aí que a dona da minha escola, que Deus a tenha, faleceu o ano passado, ela me permitiu esse lugar, né? Durante alguns anos da minha vida, me tornei primeira bailarina da escola, lá em Fortaleza, e conheci Salvador a partir do ateliê de coreógrafos brasileiros, né? Vim para cá, larguei tudo lá, vim passar 3 meses aqui. Conheci pessoas maravilhosas que me abraçaram e me cativaram muito. E aí fiquei com isso na cabeça, retorno para minha terra, mas com a pulguinha me futucando. Conheci a UFBA nesse período de 3 meses, conheci a FUSEB enquanto escola, né? Fiz algumas atividades nesses dois lugares e fiquei com essa pulguinha, não, eu preciso, e até então em Fortaleza não tinha uma formação, né? Eu já tinha tentado geografia, já tinha tentado história, já tinha tentado educação física, tudo no vestibular e não tinha passado em nada, né? E aí eu fui, disse assim, é Salvador, vou tentar a dança lá. E aí foi todo um processo, porque para se manter em Salvador, quem não tem grana, você tem que se organizar. Na época eu tive uma sorte tremenda, que eu vim, passei uma semana aqui fazendo aula no Vila, e Cristina, nessa semana de aula, conheci Bárbara Barbará, né, pelo ateliê, conheci muita gente, Léo, muita gente pelo ateliê, e Bárbara me chamou, Jana, vai ter umas aulas, que a gente sempre faz aulas aqui. Peguei tudo que eu tinha, juntei, botei numa bolsinha e vim de ônibus, 27 horas para Salvador fazer essas aulas. Fiz essas aulas em janeiro. Quando foi final de janeiro, início de fevereiro, me ligam perguntando se eu não tinha disponibilidade para passar 3 meses aqui, para participar de uma remontagem de Ulisses, de Cristina, né? Que era só 3 meses, tinham gostado muito, ia ser bacana, não sei o que, não sei o que. Na mesma hora, nem pensei em família, nem pensei em namorado na época, nem pensei em nada. Vou. Em fevereiro de 2004, eu chego aqui em Salvador. Então já tem 16 anos. E Nossa. fui ficando.
Cristina, num dado momento, pergunta, a Cristina Castro de Vila Dança, pergunta, você pode ficar mais 3 meses? Porque vai precisar de uma bailarina no outro trabalho, que era Sagração. E aí eu disse, posso, só querendo ficar, né? Só querendo ficar. Na época, o Vila tinha uma ajuda de custo mínima, e aí você vai, eu morava com uma amiga, então dava para se manter, porque o pai, minha mãe já não é mais viva, então o papo também não tinha condições. E aí isso foi ficando, eu consegui fazer vestibular, consegui passar, e aí eu acho que eu acabei embarcando nessa cidade, ela acabou também internalizando em mim, Salvador, né? Porque eu digo que Salvador, ela ou deixa você ficar ou manda você ir embora. Eu tinha uma amiga que a gente conversava muito sobre isso, né? Tem esses dois, quem é imigrante que eu falo. Então, quem é imigrante, ou ele permite que a gente fique, ou diz assim, não, já chegou o seu tempo, pode ir, volte para sua terra e faça. E Salvador me permitiu ficar, então eu fiz, né, faculdade de dança, fiz especialização, como você falou. Minhas inquietações de educação são muito grandes, então tentei pedagogia, fiz pedagogia e agora estou mestranda. E assim, eu agradeço muito em Fortaleza, Gorete Quintela, que me abarcou na escola, e aqui é Cristina. Cristina Castro tem um papel muito importante nessa minha chegada e nessa minha ficada também, dentro de Salvador, porque eu aprendi muita coisa. Então, por isso que eu tenho uma parte da minha formação foi no Fortaleza, mas uma outra parte também foi se concretizando também aqui, né, e se juntando uma coisa à outra nessa teia que é processo formativo. E aí é isso, aí conheci a escola por Beth Rangel, quando eu ainda estudava na UFBA, ela me ofereceu um estágio, e quando você precisa de grana, estágio é a melhor coisa, apesar da grana na época era bem pouquinha. Foi quando eu conheci o curso livre da escola, e aí fiquei estagiando um ano lá, Matias era coordenador, Matias Santiago. Comecei a dar aula de balé no curso livre. Matias dizia até que era um desafio, porque ninguém gostava de balé, e aí eu não entendia, porque chegou um momento que minha turma tinha 30 alunos, eu disse, como é que ninguém gosta de balé, se tem uma turma com 30, né? Então, eu acho que é isso, aí fui construindo, e aí fui galgando, né, as possibilidades que iam me chegando, eu ia abraçando com muita paixão, assim, é uma coisa que eu tenho muito comigo, assim, o que você me oferece, eu tento fazer da melhor forma, com melhor dedicação. Então, esse percurso formativo ainda anda acontecendo, e é um pouco, resumidamente, dos meus... Hoje eu estou com 45 anos, então aí você calcula aí, comecei a dançar com 11, então tem uma jornada muito grande. 45 com cara de 20, né, amor? Porque eu te conheço com essa Ah, meu mesma cara há anos. Deus! Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu sempre gosto de perguntar também, porque é um dos intuitos dessas minhas conexões, é saber quem foram suas inspirações, seus mestres, ou enfim, quem te inspirou nessa jornada. Você falou de Cristina, né, que vai estar com a gente amanhã, inclusive. Isso, ela vai estar aqui amanhã. Eu digo que, primeiramente, minha mãe, porque ela é uma inspiração muito, muito potente, assim, eu acho que as nossas referências são primeiro a nossa família, assim, quando pai, mãe, meu pai, meus irmãos são minhas inspirações, mas os meus professores, assim, todos os meus professores, assim, eu tinha Tony Lima, Socorro Quintela, eu tive poucos professores de balé lá em Fortaleza, Flávio Sampaio, que foi, assim, um mentor maravilhoso na minha vida, lá na época do colégio de dança. Enquanto professor aqui em Salvador, eu acho que Jorge Silva é um excelente professor, apesar de eu não ter dado com ele como aluna, mas quando eu dancei com ele eu aprendi muito, né? Tem Beth Rangel, que ao me convidar para estagiar e ao me convidar para ser coordenadora da FUNSEB um tempo, foi uma pessoa também que aprendi muito, e eu aprendo muito observando, né? Então, Mônica, todos os professores que eu acho que eu convivi aqui, Jofre, que foi professor de balé, que eu estava na época no Vila, né, e passei, Nildinha, Edileuza, Marilza,
são pessoas incríveis que Ana Carla, que eu fiz aula, Lucelena. Então, eu acho que de todos, é isso, assim, eu tenho um negócio de observar muito, né? E você vai catando de cada um o que é que para você lhe preenche. Então, se eu começar a citar aqui, eu não posso esquecer de ninguém, porque todos têm um significado para mim, né? Eles fizeram algum sentido em algum momento, em alguma aula que foi dada. Uhum, que legal, é. E hoje, como é que você exerce sua dança, assim, né? Não sei se eu falo fazer artístico ou se... como é que você tá, assim, com dança? Vitor, eu tô me reorganizando, né? Porque, assim, para quem fazia aula todos os dias, tantas horas, e aí quando eu entro nesse lugar administrativo, coordenação lá da pedagogia, né, da FUNSEB, de algum modo eu ainda continuo dançando com o Vila, mas aí os processos, né, vão se alterando, e aí eu ainda consigo fazer uma aula ou outra, eu dou uma fugida, faço uma aula ou outra, ainda danço, tipo assim, ainda dancei com os meninos, uma remontagem de sagração, porque Ana Dremer disse, você vai dançar, e eu estava só assistenciando ela, você vai dançar, e eu fico pongando, assim, e aí, quer me chamar para dançar? Porque é uma necessidade. Eu acho que hoje, mais ainda, se torna uma necessidade imensa, ou de estar dentro de uma sala, movendo com os meus alunos, e de estar no palco. É tanto que agora, recentemente, eu dancei com Fabiana Lima, foi a formatura dela na FUNSEB, então ela me convidou, fui arranjando brechas na minha vida para ensaiar, né? E ela me cobrando, faço uma aula, chegava em casa, fazia uns abdominais, porque tem Júlia. Júlia, às vezes, ocupa um tempo muito grande, Júlia está com 4 anos. Ela, às vezes, que brinca, a gente brinca de dança, e nesse momento é que eu vou soltando os bichos, né? Mas hoje a parte artística tá para trás, né? Eu falo que continua sendo artística porque está atrás, está no administrativo, que isso não sai da gente. Se a gente produz e a gente é artista, já passou pelo palco, já ensaiou, a gente tem uma outra visão do que é aquilo por trás, do que é que necessita aquilo na frente. Sabe, eu fico sempre pensando que se todo mundo que produz arte fizesse a arte, eles iam entender, às vezes, o que é as necessidades e tentar contornar de uma melhor forma, né? Todo mundo que trabalha com cultura, né? Eu acho que fizesse um pouquinho de alguma coisa, entender esse lugar, porque é uma experiência muito potente a gente fazer arte. Eu não estou dizendo que todos têm que fazer, mas eu acho que a gente tem um outro olhar sobre as coisas, um outro olhar sobre o que acontece no palco, né? As necessidades. E aprende as necessidades por trás dele. Mas o meu fazer artístico hoje é mais administrativo. Uhum. E o engraçado é que Jana também tem um significado muito. Eu não sei nem se ela sabe disso, mas é uma das artistas hoje, junto com o Matias, que eu mais acesso quando eu tenho dúvida. É uma pessoa que está sempre aberta, né? E às vezes eu acho que até enche o saco. Jana, como é isso? Jana. Não, esse não. Eu E, preciso disso, é necessário. Se a gente não tiver contato, se não tiver contato, a gente não é ninguém. É preciso contato, nem que seja para reclamar, sabe? Mas é ah, necessário. com certeza. E é uma pessoa extremamente acessível. E hoje eu queria assim saber mais como é exercer o seu cargo dentro da FUNSEB hoje, né? Como é que está acontecendo? Deixa eu mandar um beijo. Paulinho, um beijo. É um amigo imenso, de um amor profundo de Fortaleza. Um monte de É, aluno seu aqui, hoje inclusive, viu? tem Ex-alunos, Audionor, Grazi. prestigiando aí, Que um pouco legal. de Fortaleza prestigiando. Hoje, nessa conjuntura, né, da pandemia, é um processo bem complicado, porque existe uma necessidade que a gente sabe que as necessidades são enormes, né? E uma necessidade que às vezes a luta tem que ser em conjunto, né? A dificuldade do contexto do Covid deu para o campo da dança, às vezes é imensurável, a gente não tem noção, porque a gente está perto, mas a gente está longe, a gente não tem noção dessas
como é que a gente pode fazer? Dessas consequências, né, que não vão ser, não é só de agora, não é só da pandemia, mas a pandemia, ela coloca em se destaque, porque já era uma necessidade da classe, já é uma necessidade de se manter, de custear seus trabalhos, de ensaio, de espaço, né, e o que as pessoas mais conseguem trabalhar é nesse lugar do contato com o outro, né, da aula. Então, nesse momento que o Covid entra, e das produções, né, de todo mundo, ele coloca um desafio enorme, tanto para o setor político, né, para a gente que está na gestão, como para os artistas, para produtores, para técnicos, para os curadores, que é que essa atuação latente, ela fica meio coberta, né? Coberta porque até então a gente não sabe em que momento a gente vai poder sair disso, e a gente vai ter que se reconfigurar e se refazer, se reestruturar, porque a gente não sabe quando é que vai poder voltar, né? Como a gente vai criar alternativas para... Então, o quanto foi importante essa campanha para os deputados federais, né, votarem, aprovarem, uma vitória enorme da aprovação dessa lei, que essa lei chegando, com certeza vai ter outro cenário, e nesse momento dessa chegada dessa lei, desse outro cenário, vai sim precisar da classe junto. Não é eu falando de você ou dizendo que você não fez, é o que é que a gente vai fazer, o que é que vocês precisam, né, dizendo, não fez, não fez, diga aí o que é que você precisa, né, vamos ver o que dentro disso aqui, porque existe uma lei, existe um decreto, existem vários pontos que é necessário seguir, o que é que a gente pode fazer para atender. Então, o maior desafio nisso é os ânimos e tentar ser o mais sincero possível, assim, a gente na FUNSEB, assim que decretou o Estado, né, de não faz nada, as coordenações ficaram, o que a gente vai fazer para atender a classe? A gente imediatamente entrou em uma reunião, e a FUNSEB não tem um subsídio de grana que eu possa olhar para a classe e dizer assim, gente, eu tenho aqui, 1 milhão para a gente. Não tenho, eu tenho aqui 10 mil, faço o que com 10 mil? Eu não vou perguntar, é falta de você olhar para a classe, para mais de 2.500, quase 5 mil pessoas, assim, aí, gente, eu faço o que com 10 mil reais? Não tenho, eu faço o que com 10 mil reais, né? Então, a gente tentou, rapou tudo que a gente tinha de projeto que possivelmente fosse acontecer em 2020 e ficou pensando o que poderia fazer, porque a gente não pode dar um auxílio, né, emergencial. Então, o lugar que a gente pode fazer é por edital. E aí a gente teve esse calendário das artes, que a gente tem consciência que é um montante pequeno, mas foi o que a FUNSEB conseguiu a partir de uma reunião de equipe, pensando numa classe, pensando nas linguagens. E a gente sabe que não há... Fortaleza tem 200 e poucos municípios, né? Salvador tem 417, é 2 vezes meu Ceará. Isso. Então, assim, é um lugar muito grande, é um lugar de arte muito potente. As pessoas fazem muita dança, né? Então, assim, a dança que é feita na Bahia é muito potente, muito múltiplas. Tem muitos diretores, tem muitos produtores, tem muitos grupos pequenos que a gente às vezes não alcança. Eu andei nesse 1 ano e pouco que eu estou na FUNSEB, eu andei muito pelo interior, tem muita gente no interior produzindo também, sabe? Conselho de formação, produzindo do jeito que dá. Então, é um lugar de difícil, que é tanto que meu marido diz que Maurício fica falando que eu sou muito passional, que eu levo para mim, que parece que, né? E realmente, eu fico muito aflita, mas a gente não pode achar que a gente não está tentando, a gente está tentando, sabe, nesse lugar da gestão, planejando, fazendo reunião, assim, eu estava até dizendo que o governador decretou feriado, né, mas a gente está em reunião, botando o calendário para frente com as inscrições, que a gente sabe que é super pequeno, mas é o que a gente tem. Então, eu acho que iniciativas, às vezes,
que a gente sabe que é a obrigação do Estado, né, prover uma política de fomento, mas nesse momento a política de fomento que a gente tem não é tão alargada. Então a gente precisa realmente dessa lei. Então é muito importante, mais ainda, uma classe junto com os setores públicos, né? E nos Você... cobrar, porque é de direito da classe nos cobrar, sabe? Então, e a gente fica nessa conversa. Eu acho que, assim, eu tenho um grupo, né? E o grupo, a gente está se reconfigurando nessa questão desse momento, mas a gente está conseguindo fazer muita coisa legal e eu acho que o que eu digo para eles sempre e o que eu falo em todas as lives é que, independente de qualquer situação, eu sei que o momento é difícil, todo mundo sabe, mas a gente está tentando se reinventar, a gente está fazendo acontecer, então a gente está fazendo arte. A gente não vai deixar de produzir. Quando a gente tem um caso ou outro que é mais difícil, a gente tenta ajudar entre nós e ficar sempre de olho, porque eu sinto muito que muitos ainda não estão atentos às ações da FUNSEB ou não estão acessando isso. Mas às vezes é porque é difícil, porque às vezes tem outras questões que encobrem isso. A necessidade é mais urgente, né? A Uhum. necessidade, por exemplo, eu trago o exemplo que é um exemplo próximo a mim, lá de Fortaleza, rapidinho, dois grupos de artistas, né, que são potentes, dois grupos não, artistas individualmente, a pessoa individual, sabendo que era papel do Estado, mas individualmente, uma galera se juntou para arrecadar grana para pagar água, luz e aluguel de algumas pessoas que estavam, né, numa situação bem difícil, e outro grupo se juntou enquanto alimentação. Então, assim, são essas iniciativas, às vezes, individuais, que fortalecem uma classe para a gente não desaparecer, né? Uhum. Janaína, particularmente, não quero nem me vangloriar, mas eu entrei, mandei um WhatsApp, Janaína, né, tiro o crachá de coordenadora do Estado, boto o crachá de Janaína Cavalcante, liguei, disse, gente, precisar de alguma coisa, o que eu puder ajudar, grita, né? Fala, porque às vezes a gente tem vergonha e a sensação que eu tenho tem uma relação diferente da classe artística cearense, da classe artística baiana, né? A classe artística cearense a gente tem muito... A gente grita quando a gente... Nem que fosse, olha, velho, não gosto, mas, olha, velho, tô podendo não, me ajuda aqui. E às vezes os artistas baianos, eu não sei se é porque são muitos, e Fortaleza é bem menor do que a Bahia, né? Então, isso se amplia. E aí, a sensação que eu tenho, não sei se eu estou sendo louca, mas às vezes fica nos seus núcleos, né? Cada um vai pedindo ajuda aos seus núcleos. Não se torna uma ajuda coletiva, né? Então, a gente nunca sabe o que está acontecendo nos núcleos, porque são vários núcleos. Salvador tem vários núcleos de contato, de parcerias, né? São núcleos. Eu acho que eu me E expressei mal. Eu acho que é exatamente isso que eu sinto. Que talvez esses núcleos, por estar com essa rede entre si, não se comunique tanto, né? isso, isso. Mas eu E, acho que assim, isso é possível contornar. com Mas a gente certeza. tem que se abrir e se permitir, né? Não é dizer. É uma permissão que você tem que dar. A gente tem que criar mais afetos entre a gente, É sabe? parceria. É Porque dos parceria. afetos, dizendo que o afeto é o afeto que não é só uma coisa positiva, são coisas negativas e positivas. Afeto porque de se afetar com o outro, né? Ser fã do outro, vamos botar na dança, né? Ser fã, independente se você faça jazz, balé, capoeira, dança afro, hip hop, pagode. Eu preciso olhar para você como eu sou sua fã. É esse lugar da arte enquanto afeto que eu falo. Eu sou sua fã. Massa, gostei. E hoje você consegue me dizer, assim, saindo um pouco desse momento de pandemia e tudo mais, você considera que o cargo que você ocupa hoje é sua maior conquista profissional? Eu acho que não, mas o que é que você, o que é que você acha? A minha cara responde, né? Eu sou péssima. Na verdade, eu chego. Tenho um itinerário aí, né? Dentro da FUNSEB, né? Eu entro na FUNSEB como estágio,
faço um REDA, sou aprovado, começo a dar aula no preparatório e no curso livre. Aí, automaticamente, começo a dar aula no curso profissional. Quando estava acabando o REDA, Beth me convida a ser coordenadora, que eu passo um mês, na verdade, 28 dias, para dar uma resposta, morrendo de medo, porque eu sou uma pessoa medrosa em mudar, né? Eu preciso de uma segurança, sou taurina, então eu preciso de uma certa segurança para entrar nas coisas. E aí, um dado momento, numa dança das cadeiras, eu sento nessa cadeira da coordenação, né? Que é um aprendizado. É um aprendizado. Nunca pensei, nunca quis ter um cargo de direção, de gestão, de uma ocupação maior. Mas é uma responsabilidade enorme e hoje em dia eu aprendo muito, a cada dia, né? A cada processo, a cada acontecimento. E essa pandemia está me ensinando muita coisa também. Então, esse cargo hoje ocupa um espaço bem latente dentro do meu processo de vida, né? E é um lugar, hoje é um lugar muito importante, né? Eu acho que lugar importante disso que eu falo, assim, eu acho que eu não posso dizer que se eu tive competência para estar, porque eu acredito que competência para estar é depois que você sai e olha para trás. Aí você olha, alguém vai te dizer, pô, foi massa, enquanto a Janaína esteve aqui, sabe? Aí você, pô, foi massa mesmo. Eu acho que eu tive um pouco de competência em estar nesse lugar. Mas é isso, assim, eu estou num processo de aprender esse lugar da gestão política, apesar de ter toda uma construção também em Fortaleza disso, né? Eu fui conselheira fiscal da nossa associação. No primeiro ano que a gente criou uma associação em Fortaleza, eu fui do conselho fiscal. Então, eu tenho um itinerário nesse lugar de luta, mas não no lugar de luta no serviço, na gestão pública, no lugar de luta da classe artística. Então, eu tenho eu entendo a classe artística quando ela grita, né? Porque eu já tive nesse lugar lá em Fortaleza gritando por coisas que a gente precisava. Porque os espetáculos passavam por cima de Fortaleza e vinha para Salvador, né? Então, sei lá, passava, vinha de não sei para onde, passava, mas não caía lá no Ceará. Então, foi uma luta da classe de conquistar hoje a Bienal Pá em Pá, todos os processos que a gente tem dentro, né? Então, foi uma conquista de uma classe artística unida, guerreando para ter aquilo, né? Batendo de frente com os gestores públicos. E hoje, esse cargo, ele me ensina muito. Me ensina da importância do lugar de vocês e me ensina da importância desse lugar. Mas se eu te disser que eu sei, que eu tenho certeza que eu estou fazendo certo, não me pergunte isso não, porque eu não tenho. Eu vou tentando. Eu digo que eu tento sempre. Aí as possibilidades, quando é possível, a gente faz da melhor forma. Quando não, e aí eu tenho o meu sincerocídio, né? Que é quase um suicídio, assim, você fala quase... Mas eu estou aprendendo muito. É uma coisa que eu posso dizer, de outra instância, né? Falando de classe, você acha que a dança aqui em Salvador, você disse que lá em Fortaleza tem uma associação à representação, né? Você acha que a gente precisa de uma associação nesse patamar aqui na Bahia? Eu acho que seria muito potente para a classe. Porque uma associação não abarcaria só você, o grupo de jazz, mas abarcaria os meninos que estão fazendo pagode lá lá em Cajazeiro, o pessoal da valsa, né, que tem milhares de pessoas, que não precisava ser só uma, podiam ser muitas, porque de alguma forma eu lembro que a associação, elas nos proporcionou várias coisas, várias possibilidades de conquistas, né, mas, porque como a gente também tem o SATED, né, na verdade eu não sou, no meu DRT não é daqui, é de Fortaleza, então a gente também fez campanha para todo mundo entrar no SATED lá na época. E eu lembro que
Eu não paguei nada lá na época, lá do SATED. Eu sei que também pagar o sindicato é uma luta para a classe, porque a gente não, às vezes quem trabalha freelancer, autônomo, não tem dinheiro todo mês. Você junta, né, no cantinho da parede assim, para dizer, esse aqui é do mês de março, no outro cantinho é do mês de maio, no outro cantinho é do mês de junho. E a cerveja nem rola, porque nem o da cerveja às vezes sobra, porque eu sei porque eu já passei por isso, entendeu? Mas eu acho que seria uma potência, porque é muito potente essa minha Bahia de meu Deus, né? Com certeza. Mas falando em questão legal, não sei se você tem essa informação, mas se a gente quisesse ter um sindicato para a dança, mesmo a gente tendo a SATED, é possível legalmente? Não, é mais fácil vocês terem uma associação. Associação, né? É, É, sem, porque eu, sem fins lucrativos, né? Ou com sem fins, fins. porque tem que ver juridicamente como é que constrói isso. Mas um conselho fiscal, diretor, onde vai funcionar, vice-diretor, os conselheiros, tem todo um processo. Mas seria potente, porque determinadas coisas poderiam ser acionadas diretamente pela associação, e às vezes tem sempre mais poder, né? Porque já tem o coletivo, já está ali formado. É Né, um poder jurídico. eu pergunto porque você sabe que tem um movimento grande, né? Eu faço parte desse grupo do WhatsApp que está tentando se organizar nesse sentido, né? De estar fazendo acontecer, né? Questões da classe hoje em dia, como hora-aula de professor, cachê Uhum. de banda. E eu acho Isso. que eu tô lá principalmente porque eu acho que é importante a gente mudar um pouco, porque assim, me incomoda muito aquela, não que eu queira ser rico com o que eu faço, porque eu escolhi minha profissão pelo que eu gosto de fazer e não só pelo dinheiro, né? Eu acho que, mas existe pessoas vivendo em situações muito miseráveis, né? E no início da minha Uhum. carreira foi muito assim. Né? Enquanto outras áreas, vamos dizer assim, começa com um piso que dá para alugar um apartamento no estágio e fazer suas coisas, como você falou, a gente tem que escolher o que a gente vai fazer no mês, né? E já Exatamente. planejar para os próximos. Então eu acho importante mesmo. Eu lembro que chegou uma época, como estava lá, e as minhas referências, desculpa, mas eu tenho muitas referências lá de Fortaleza, né? Eu lembro que uma Mas época a gente estava tão junto, a classe estava tão junto, que os meninos, né, lá tem muita escola de balé, então muita escola de balé precisa de homem para dançar, porque normalmente todas as academias têm suas primeiras bailarinas, raramente chamam um bailarino de fora. Poucas escolas chamavam um casal de bailarino de fora, assim, a minha escola eu acho que nunca chamou. De um período eu era ou a segundo papel, porque eu tinha a possibilidade de escolher, às vezes eu nunca gostava de fazer o primeiro papel, eu pedia para fazer o segundo, que era mais divertido. E e aí os meninos começaram, tipo assim, alguém te convidou, uma academia te convidou para dançar e disse que te pagava 100. E aí tu disse que não aceitava porque era muito barato, aí ela ia e chamava o outro disse, não vou aceitar por menos. Quanto foi que fulano cobrou? Foi tanto. Aí também, se não pagar ele 100, para mim também vai ser a mesma coisa. Então, assim, começou a ter um posicionamento de quem é contratado. Né? Eu sei que é perder, às vezes quando você diz que não vai pelo valor, e aí o que realmente acontece, né? A gente sabe disso. Eu te convido para dançar, eu te pago 100, aí tu diz, não, 100 é muito pouco, eu só quero 150, e aí eu vou e convido outra pessoa que ela está realmente precisando daquela grana para completar o salário, te oferece 100, tu vai. Então, na hora que você vai, isso enfraquece o seu posicionamento de 150. Entende o que eu estou falando? Então, eu sei que isso é difícil, e aí a gente teria que criar estratégias de comunicação, que aí eu acho que os tetos, os pisos né, de mais e de menos, daria uma equalizada para todo mundo, né? Para a hora-aula. A hora-aula é o quê? É 50, 60, 80? Dá um curso de tantas horas. Seria um trabalho todo de organização dessas coisas que é necessário, às vezes, para quem vai ser contratado, né? Exatamente, exatamente. E hoje, além tirando assim, pensando fora de Covid, o que é que você acha que a classe enfrenta de maior dificuldade? Velho, é espaço.
Eu acho que muito, não tem espaço para se manter enquanto grupo, né? Tem as escolas, eu acho que é necessário, não sei como fazer, mas é necessário criar parcerias mais com as escolas de dança, porque as escolas de dança têm salas, têm espaços, de que pode ter uma parceria, que eu acho que você funciona, né, no Castelo da Dança, não é isso? Felipe Exatamente. também, Motiverde, a escola da FUNSEB cede alguns espaços, então a gente ainda tem necessidade, porque se o artista tem um espaço mínimo, tipo assim, eu tenho aquele lugar que eu vou lá ensaiar todo segunda, quarta e sexta, de 3 às 5. Ele consegue dar uma aula, uma particular, ele consegue ensaiar um trabalho para botar num festival, sabe? Um espaço possibilitaria o artista produzir muito mais do que ele produz, né? E aí pensar em possibilidades de apresentação, porque até uma sala pode se tornar um espaço que eu acho ótimo quando uma sala se torna um espaço de apresentação que cabe pouca gente. Aí isso é massa, porque só cabe 30, foi 50, voltou 20. No outro dia, aqueles 20 vão vir porque não conseguiu assistir, e aí vai, né? Então a gente tem que eu acho que a questão do espaço e esse lugar da manutenção, que nenhum lugar tem. Por exemplo, em Fortaleza não tem uma companhia como é potente aqui em Salvador, que tem o BTCA, né? Então, essa possibilidade de lugares de mercado ainda é muito pouco. A gente que vai criando o mercado, nosso mercado, enquanto artista, é dar aula, né? E um outro que consegue produzir, viajar, mas não é uma coisa mensalmente. Ainda é super difícil. Eu acho que, e aí tem que pensar em que públicos, né? Que públicos eu vou atingir com esse trabalho? O que é que eu quero alcançar? Então, tem uma rede, uma teia de pensamentos que você pode fazer, tipo assim, formação, ensaio, produção, apreciação. Você pode fazer pontinhos e estar ligando os uns com os outros para criar uma estrutura de necessidade. E o fomento, né? Estou na gestão pública, eu não posso esquecer que é necessário os artistas terem fomento. E só o edital, ele não vai dar conta de todo mundo, porque é um processo seletivo. Então, pensar como seriam esses fomentos para a classe, que é uma É. obrigação minha. A companhia, o grupo experimental tem 10 anos, né? E eu comecei o grupo, eu sempre falo aqui, as pessoas dizendo assim, muda o nome do jazz no final do grupo porque não vai passar em edital. Muda o Oxe, nome. Eu comecei há 10 anos atrás me diziam isso, muda o nome, não fala quase junto jazz. com o Casa Aberta, né? Né? Pois é. O Casa Aberta praticamente foi onde eu me projetei, né? Tipo, o grupo começa eu sempre falo do Jazz Dance, né, de Michael, Uhum. que a Isso. gente começou lá, né? No caso, a gente competia e aí eu, particularmente como professor, tive muita visibilidade lá. E o Casa Aberta foi muito esse lugar de experimentação, porque a gente levava as coisas do Casa Aberta pro Casa Aberta, o meu trabalho e tudo. E aí sempre no ano seguinte, na reunião, você dava um toque, Luiz dava um toque, né? Falava, esse ano o seu trabalho tá diferente. Então, assim, É, eu sempre me senti acolhido pelo Casa Aberta porque eu tinha uma resposta artística, sabe? Tipo assim, eu tinha uma troca, né? Uma pessoa ia lá, assistia, quem estava na coordenação, né? E às vezes o toque era geral, mas você pega para você, né? Tipo, você entende o que é que tá ali. Então, Casa Aberta a foi plataforma. importante. Casa É, Aberta é uma plataforma para vocês, que é potente demais. é É potente. demais. Demais. A gente, dentro do calendário do grupo, infelizmente, a gente não tem essa pretensão há muito tempo já, né? Que a gente não participa de competições, porque eu acho que não é interessante para mim como grupo. A gente tem projetos outros, enfim. Mas no Casa Aberta a gente faz questão de, mesmo que a gente tenha um trabalho grande e a gente leve um recorte, a gente faz questão de se inscrever, porque ajudou muito e eu acho que é importante a gente ocupar, né, esse lugar, né? Esse lugar que é nosso. Marcos Ferreira tá botando aí fora quando ela pega a gente pelo braço e diz, bora, vai se inscrever.
Manda o WhatsApp, cadê? Já se inscreveu? né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas eu acho que é importante, por isso que eu estava perguntando da sua conquista, porque você tem uma história anterior, uma história que eu fiz parte, né, ali nos bastidores, eu acompanhei, e quando você chega É, na coordenação, eu como artista, eu me sinto assistido, né? Eu me sinto tipo assim, não, que bom. mesmo que eu esteja não olhando aquele anúncio, ou que eu não esteja tão ativo nesse momento, tem a preocupação de me mandar, tem a preocupação de divulgar o que está acontecendo, entendeu? Então, por isso que eu perguntei. Porque eu, como artista do local, eu acho isso não quero julgar, mas outras gestões não existiram, não existiu essa troca, entendeu? Eu tenho saudade de ter gente perto, sabe? Tanto que eu falo, quando aparece um aluno meu, um ex-aluno lá da escola, me pedindo, ô, Jana, me ajuda isso aqui, como é que eu escrevo isso? Ou me liga, ou vai mesmo lá me ver no horário do almoço. É tanto que os assessores que trabalham, dizem, Jana, seus alunos só vêm aqui na hora do almoço, que é o horário da folga dele, deixa eles. Então, assim, eu acho que a gente está lá para contribuir, e as contribuições, se não dá para ser pela cifra, que eu falo pela cifra, que é o dinheiro, mas eu estou ali para contribuir, sei lá, para ajudar, para entrar em contato com alguém, para botar você em contato com outra pessoa, né? Porque você diz, a coordenadora pode não conhecer Janaína, mas quando você fala assim, a coordenação de dança do Estado está dentro do governo, tem uma outra janela que se abre. Talvez eu diga, Janaína Cavalcante quer que você fale com fulano. Ninguém vai nem dar a mínima. Mas se você põe a coordenação, né, de dança na frente, enquanto governo, essas pontes podem ser feitas. E as pontes precisam de dois lados. Então, para fazer uma ponte, precisa de mim e de você. Porque a gente faz a ponte para entrar em contato com a outra pessoa. E aí a ponte vai beneficiar, né, vocês, porque é isso, é nesse lugar de contribuir com a classe de uma forma de atenção, né? Estar atenta e ter atenção. E esse lugar, assim, talvez a gente, é isso, a gente às vezes não dá conta, mas a gente tenta. É, Eu, Jana, a gente está lá tentando. é isso aí. Fazendo uma meia-culpa, assim, eu acho que porque assim, além de ter o grupo, trabalhar nas escolas e tudo mais, eu tento fazer e colocar na rua vários eventos, né? Eu acho que eu ainda falta comunicar mais. Ó, vai acontecer um evento meio tal data. Eu tô tentando fazer assim, porque a gente sempre fala da coisa boa, mas eu não, eu tô fazendo esse exercício nesse momento de isolamento de fazer uma meia-culpa. O que é que Uhum. eu ainda falho, né? Então eu acho que nessa troca eu ainda falo nesse sentido. E tem uma coisa que, na verdade, eu acho que foi da gestão passada, da gestão depois de Matias, que fez tentou iniciar um processo de difusão. Por exemplo, todo mundo que me manda algum WhatsApp, eu guardo, ponho numa tabela a foto do card e jogo no mail da coordenação. Acho que eu faço isso, jogo no mail, porque tem um mail que vai para o interior, tem um mail do estado. O mail ainda não é muito grande, mas eu tenho eu e Samantha, que é uma equipe enorme de duas mulheres na Samanta, coordenação de maravilhosa, maravilhosa, amo de paixão. me ajuda pra caramba também, né? Ela é minhas pernas, meus braços, às vezes até meus pensamentos lá naquela coordenação, porque ela sabe muito e está lá há muito tempo. Então eu respeito muito ela, porque ela tem um conhecimento muitas vezes mais, talvez não da técnica da dança em si, mas ela tem um pensamento enquanto gestão também muito muito aprofundado. Então a gente tenta estar divulgando isso dentro do meio da coordenação de dança, né? Que é uma forma de estar atento e de contribuir para que tenha gente, né, lá no seu mais incentivar, que é algo que eu acho que eu fiquei pensando, que a gente tem que começar a não, uma coisa que você disse com o Vande, né? Eu exijo que a família vá, eu obrigo que vá. Que não é mais seu amigo que faz arte, mas é o padeiro. Vai ver, tu vai ver que tu vai gostar. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a fazer com que a sociedade entenda que a gente é importante. Uhum. Sim, a classe está aí fazendo, né? Então, assim, as importâncias que a classe dá para o próprio fazer e para o fazer do outro é esse lugar de ser fã. Ponto.
Não deu para assistir, não deu, mas seja fã, né, do seu colega de profissão. E a gente tem que começar a exigir de outras que os professores assistam, que médicos assistam. É uma coisa que eu acho muito às vezes, como eu aprendi muito com Cristina tem uma coisa muito bacana, que ela direciona determinadas coisas para um determinado público, né? E isso é muito bacana, uma coisa que eu aprendi com ela, sabe? Direciona para um determinado público. É tanto que o ano passado, pensando nisso, a gente fez um seminário de criação em dança que vai no interior. Eu convidei Davi Barros e a gente foi para São Sebastião do Passé. São Sebastião do Passé tem uma enorme quantidade de gente que faz dança de rua, danças urbanas, né? Tem uma galera que sempre participa da Mostra, sempre participou da Mostra Casa Aberta. Então foi super potente. Então, pensar no público e levar a ação foi muito mais potente do que só pensar na ação em si. Se a gente começar a inverter, né, nosso pensamento, em vez de fazer o espetáculo para cumprir uma coisa da nossa própria criação, mas pensar isso articulado, enquanto para que público? É para criança, massa. Criança que idade? Essa idade, que é uma coisa que está muito em mim também. Essa idade, tá, essa idade. O que é que eu vou fazer? Dentro dessa criação que eu estou pensando, eu acho que eu vou fazer assim, sabe? Eu acho que a linha, né, de tempo, de pensamento tem que se inverter, assim. Com certeza. Com Falando certeza. pelos cotovelos, mas pensando Não, mas alto. é isso. É importantíssimo a gente estar, porque isso vai ficar registrado e eu quero que as outras pessoas acessem, porque esse meu intuito do Bahia Dança que diante disso que a gente está enfrentando vira uma coisa online e vira uma conexão que eu proponho, é essa inquietude que eu tenho como artista de que as pessoas reclamam, eu vejo, não estou falando de uma classe, pelo amor de Deus, não me julguem, eu não estou falando da classe, não estou falando de uma pessoa específica, mas eu vejo muito, porque eu tenho contato muito com grupos independentes e eu sou um grupo independente, né? E que as pessoas reclamam e querem e não fazem. E eu já estive nesse lugar, entendeu? De não fazer, de não propor. Então, a partir do momento que eu consigo, o que também, né, outro marco na carreira do grupo, que foi o Quarta que Dança, quando a gente entra no Quarta que Dança, que a gente consegue 2 vezes consecutiva, a gente tem outra visão de dança. A gente tem uma outra concepção do fazer artístico, que não é só, não estou desmerecendo também, mas não é só a competição de dança. Por isso que a gente muda a Sim, conformação do grupo. sim. Então, eu acho que é importante que a gente fale mesmo e que a gente deixe registrado. Infelizmente, a gente só tem mais 8 minutinhos. Ave Maria. Eu senti, Vai, parecia que tinha faz a passado última. 20. Que a pessoa fala pelos cotovelos. Os 2 taurinos, né? 2 taurinos. Né? Aí, Não, ó, 2 pés no chão. Se o pé não estiver no chão, não vai para lugar nenhum. exatamente. E Tem aí, que ó, eu sempre termino com duas perguntas, né? Ou 2 inquietações, estar. enfim. O que é que você acha, você nesse papel de coordenação hoje, né? Eu acho que eu nem gosto muito de pensar nessa questão de pandemia, mas pensar mais à frente. E eu, como grupo independente, o que é que você acha que a gente pode fazer para fortalecer as nossas conexões? Vixe, pergunta difícil. Porque vocês já estão fazendo, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que vocês estão se juntando nessa região, na coisa para cobrar o governo, foi a primeira coisa, assim, a pandemia, por um lado, foi ruim, mas por um lado de luta foi legal, porque fazia tempo que ninguém se juntava dessa forma para cobrar. Então, Uhum. isso é positivo. E eu queria muito que isso se ampliasse, né, para não ficasse, né, que realmente fosse uma ação de conexão de todos os coletivos que estão lutando, né? Eu não sei como fazer isso, sinto muito. A gente está até em contato, a coordenação de dança está até em contato com a classe que está, e a gente está tentando, vai começar a montar videoconferências de debate. Eu quero muito que a gente possa agregar milhões de pessoas, que daqui nem o Meet, que cabe 250 pessoas, caibam mais pessoas para pensar a dança. Porque realmente, eu do lado de cá eu não consigo pensar qual é a necessidade de vocês. E aí também vocês não conseguem entender qual é o meu limite se eu não falar, né? Porque existem os limites dentro de uma gestão pública, que primeiro é o financeiro, é o fomento, o dinheiro. Mas a vontade de fazer é muito grande.
Mas eu acho que é isso, esse encontro virtual para dizer o que é que a gente precisa, né? O que é de comum para todo mundo. Nosso ponto comum é esse, né? Porque existe. Você faz balé, você faz jazz, você é dono de escola, mas qual é o ponto comum? É a dança, gente. É uma dança, ponto, e uma melhor situação para todo mundo, na instância de todo mundo, de grupo independente, de grupo fixo, de escola, de instituição, de ONG, sabe? Porque de Com ou criança, de sem jovem, pandemia, com ou sem pandemia, exatamente. né? Então, eu acho assim, é, eu vou para deixar registrado também o que mudou muito a minha posição, talvez política, não sei se eu posso dizer assim, mas do fazer, de ir atrás, foi muito eu não ter vergonha de dizer que eu não sei. Então, quando eu não sei ou quando É, eu não entendo, eu eu também falo. digo um monte. Não sei, não sei. Você falou de Aí eu fico, Samantha. Você falou de Samantha, eu é, ligava muito e dizia assim, Samantha, minha filha, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer, não sei como é que acontece, não sei e e tudo, eu e assim vai. não tenho, Vitor, eu digo mesmo, não sei, gente, eu tenho que perguntar aos universitários. Muita gente me pergunta às vezes umas coisas, eu digo, espera aí, eu vou perguntar aos universitários e tento te responder. Mas, e é uma coisa que eu dizia, que eu acho que eu lido muito com dessa coordenação, a educação é política, né? O fazer educacional é política. Então, hoje eu sou muito mais educadora do que gestora pública, mas eu estou num algum lugar de gestão. Então, eu tento mediar esse lugar da educação, né? Porque é um processo educacional também. Essa coisa de cobrar, se inscreva, ei, pergunta, ei, me cobra. E eu dizia muito para os meus alunos, gente, se não existir vocês, eu não existiria. Se não existir aluno, não tem professor. Se não existir uma classe artística com necessidades, não existe uma coordenação de dança. Entende? Exatamente. Então, assim, Exatamente. eu tô, é codependência. A gente existe para um bem maior. É que nem professor. O professor não existe para um professor para uma sala. Você não está. O aluno chegou primeiro que você. Ponto. Porque a turma você só dá aula quando forma a turma. E a turma forma de quê? De É, alunos, né? exatamente. Então, a gente sempre acha que a gente vem primeiro. Não. A gente não vem primeiro. Com A gente certeza. vem depois. Então, eu tenho um respeito enorme por toda a classe artística, por todos os meus alunos que são artistas, né? Principalmente os alunos que passaram por mim na FUNSEB. Eu vibro com cada... Quando você me convidou, eu falei, menina, eu estou nervosa, como é que eu vou falar alguma coisa? Eu vou vibrando com as conquistas de cada um, que às vezes é uma conquista que que são conquistas, às vezes, que são pequenas, é um processo Jana, lembra que tu me falou disso? Aí eu fui ali e fiz, massa, sabe? Às vezes, esse meu entrelaçar entre ser educadora artística e gestora, às vezes eu me confundo comigo mesma, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. É você. É Jana. Então, agora, para a gente terminar de fato, que agora a gente só tem 2 minutinhos, eu queria saber quem você indicaria para fazer essa conexão comigo. Quem eu indicaria para fazer essa conexão contigo? Tu já tem com o Felipe. Há uma galera que eu acho que ia ser uma conexão babadeira, pessoal do EPA, Do EPA. Bruno e porque são dois universos, na hora que vocês se juntarem aí, vai dar um negócio que é isso, sabe? Eu acho que as diferenças têm que se juntarem para gerar essa diversidade. Por isso que eu amo tanto Casa Aberta, sabe? Sim. Porque no Casa Aberta a diversidade era tão imensa e o respeito e a admiração pelo outro que estava ali naquele palco era tão... Aquilo ali é uma escola. Foi uma escola para mim e eu acho que foi uma escola para todo mundo que participou, né? Pelo menos 10 anos que eu estava, até antes de entrar na FUNSEB. Porque é aquilo, sabe? É aquela conexão. Sabe quando a gente participa de festivais? Eu sempre participei muito de festivais que tem do Pinica Bomba Atômica, falando de uma forma não pejorativa, mas que não é competitivo e é uma apresentação artística de uma classe, né?
Então, são encontros. Esses encontros de dança precisam acontecer, né? Eu não posso me bastar só no que eu acredito. Eu tenho que me expandir para outros horizontes. Para eu Com cer- acreditar também e lutar junto, eu acho que é isso. com certeza. A contagem regressiva já começou, o Instagram já quer derrubar a gente, né? Que ele é Ai, desses, né? todo mundo! Também. Obrigado a todo Fica mundo. a Wanda entrou oportunidade. agora. Entrou atrasado, mas entrou. Foi ótimo. O João Piraí tá aí, Lucine.